Hollywood muda a maioria das pessoas, mas não Chris Hemsworth. Algumas estrelas agem bem na tela, mas evitam interações reais. Não Hemsworth. Ele faz questão de surpreender os fãs e os resultados são inesquecíveis. Aqui estão algumas de suas melhores surpresas. Surpreendeu fãs no concerto de Ed Sheeran. Uma enorme multidão de 70 mil pessoas se reuniu na Romênia para um concerto. Eles esperavam uma noite incrível com Ed Sheeran. Mas algo inesperado aconteceu. Enquanto a música tocava, os fãs de repente notaram um rosto familiar no palco. Era Chris Hemsworth, sentado atrás da bateria, pronto para se apresentar. Ed Sheeran tinha convidado seu amigo Chris para se juntar a ele na música Thinking Out Loud. O ator estava aprendendo a tocar bateria para um documentário, e esse era seu grande momento. A multidão aplaudiu quando ele pegou as baquetas. Chris sorriu, parecendo tanto empolgado quanto nervoso. Quando a música começou, ele tocou os tambores tentando manter o ritmo. Ed Sheeran o encorajou, tornando o momento ainda mais divertido. O público bateu palmas, apreciando a rara visão de uma estrela de Hollywood tocando em um show ao vivo. Chris concentrou-se, determinado a acompanhar a música. Quando a música terminou, a plateia explodiu em aplausos. Chris riu, claramente aliviado por ter conseguido. Ed Sheeran elogiou seu esforço, enquanto Chris brincou sobre como tocar bateria era realmente difícil. Visita surpresa ao hospital infantil Lady Colento. Chris Hemsworth e Tom Hiddleston fizeram uma visita surpresa ao hospital infantil Lady Cilento em Brisbane. Chris entrou carregando seu martelo icônico, enquanto Tom chegou com o traje completo de Loki e sua longa peruca preta. As crianças ofegaram e gritaram de emoção. Eles não podiam acreditar que Thor estava na frente deles. Chris notou um menino em uma cadeira de rodas e perguntou se ele precisava de ajuda. Chris disse a ele para não se preocupar, porque eles estavam lá por ele. Tom Hiddleston se apresentou e Chris acrescentou que ele era o Thor. Eles estavam lá para uma entrevista com a Juice TV e um jovem paciente chamado Cohen. O menino tinha uma pergunta. Como é ser um super-herói ou um vilão? Chris disse que era muito divertido, especialmente quando lidava com Loki, que estava sempre a tramar alguma coisa. Tom brincou dizendo que eles eram como irmãos, mas não na vida real. Os atores passaram tempo conversando, tirando fotos e compartilhando risadas com as crianças. Uma criança pegou o martelo de Thor, enquanto outra tocou a cabeça de Tom brincando com ele, fazendo todos rirem. As crianças riram e aplaudiram. Os atores passaram tempo conversando com elas, garantindo que todos se sentissem especiais e felizes. Jornada inesperada de um caroneiro. Um homem viajando sozinho na estrada não fazia ideia de que seu dia estava prestes a dar uma reviravolta. Ele estava pedindo carona para Byron Bay quando um carro parou para pegá-lo. Dentro estavam alguns estranhos amigáveis, incluindo Chris Hemsworth, embora o carona não o tenha percebido a princípio. Enquanto conversavam, o carona contou que estava vindo do México e esperava surfar em Byron Bay. Os passageiros pareciam animados para ajudar, mas então fizeram uma surpresa. Ele não estava apenas conseguindo uma carona de carro. Em vez disso, ele voaria até seu destino em um helicóptero. A princípio, ele não podia acreditar, mas a empolgação rapidamente tomou conta. Quando chegaram ao helicóptero, Chris o ajudou a colocar um fone de ouvido e ficar confortável. Ao decolar, o homem olhou pela janela, maravilhado com as vistas deslumbrantes de cima. Ele sentou no banco de trás, sorrindo e segurando seu violão, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Depois de pousar, o grupo brincou que era hora de ele voltar a pegar carona normalmente. O homem riu, ainda sem acreditar, e agradeceu por uma experiência inesquecível, dando um corte de cabelo a um fã. Um fã de sorte levou um grande susto quando Chris Hemsworth visitou o Jimmy Kimmel Live. Jimmy perguntou se Chris queria cortar o cabelo de alguém na plateia. Chris sorriu e disse sim. Um jovem chamado Liam, um novo estudante universitário, se ofereceu. Chris colocou uma tigela real na cabeça dele e começou a cortar. A plateia riu enquanto Jimmy brincava sobre o estilo. No começo, parecia arrumado, mas logo começou a aparecer o corte de cabelo engraçado de Debian Lloyd. Chris disse que nunca tinha feito isso na frente de tanta gente. Ele também contou que tinha o mesmo corte de cabelo quando era criança. Jimmy brincou com ele por dar aos filhos o mesmo estilo. Chris cortou o cabelo cuidadosamente enquanto fazia comentários engraçados. Quando Chris terminou, Liam pegou um espelho. Ele se olhou e brincou que talvez precisasse se mudar para a Austrália. A plateia aplaudiu. Jimmy chamou de super corte e Chris riu, dizendo que não havia reembolsos. Foi um momento engraçado e inesquecível. Uma surpresa de aniversário para os fãs. Os fãs não esperavam o que Chris Hemsworth fez no aniversário dele. Em vez de uma grande festa, ele surpreendeu a todos ao celebrar sozinho com um simples bolo de supermercado. Muitas pessoas pensaram que uma estrela de Hollywood teria uma celebração cara, mas ele escolheu algo pequeno e pessoal. Em um vídeo que ele postou online, ele foi visto sentado com um bolo de lama branco e uma taça de champanhe. Ele sorriu e agradeceu aos fãs pelos desejos de aniversário.
Como ele não tinha tirado fotos no seu aniversário real, ele decidiu comprar um bolo para si e aproveitar um momento tranquilo. Enquanto falava, segurava um pequeno buquê de flores. Ele brincou sobre como, à medida que as pessoas envelhecem, tem menos pessoas ao redor para celebrar, mas deixou claro que estava feliz com sua configuração simples. Ele saboreou cada pedaço do bolo e até riu de como estava gostando. Chris surpreende um fã corajoso. Chris Hemsworth surpreendeu um fã ousado ao parar seu carro para encontrá-lo. O fã estava perseguindo seu veículo em uma motocicleta, entrelaçando-se no trânsito pesado. Ele segurava uma foto de Chris em uma mão, esperando conseguir um autógrafo. Sua determinação era inacreditável. Dentro do carro, Chris observava chocado. Inicialmente, achou engraçado, mas logo ficou preocupado. O fã estava andando rápido demais, desviando-se dos carros e ignorando o perigo. Chris temia que ele pudesse se machucar. Por um momento, o fã desapareceu de vista, mas então ele voltou com um grupo de amigos, todos igualmente empolgados. Chris não podia acreditar na energia deles. Ele disse-lhes para terem cuidado, mas eles continuaram a seguir o carro, na esperança de ter uma chance de conhecê-lo. Impressionado com seus esforços, Chris finalmente pediu ao motorista que parasse. Assim que ele saiu, os fãs correram em sua direção com alegria. Eles se reuniram, tirando fotos e comemorando ruidosamente. Chris sorriu e assinou autógrafos, tornando a perseguição arriscada deles válida. Isso. Mais tarde, ele compartilhou o vídeo online, brincando que o fã tinha ganhado um novo emprego como dublê. O momento mostrou o quanto as pessoas o admiram, e ele fez questão de proporcionar a elas uma experiência inesquecível. Grande surpresa no jogo dos Mets. Um pai e uma filha estavam sentados na arquibancada superior, assistindo ao jogo. Eles não faziam ideia de que algo emocionante estava prestes a acontecer. O mascote do time, Mr. Matt, caminhava pelo estádio, procurando por dois fãs sortudos. Ele espiou por cercas, procurou na multidão e finalmente os encontrou. O Sr. Matt aproximou-se do pai e da filha, deixando-os curiosos. Em seguida, entregou a eles ingressos especiais. Seus assentos haviam sido realocados para um local muito melhor perto do home plate. Eles comemoraram, batendo os punhos com o mascote, entusiasmados com o presente inesperado. Conforme seguiam o Mr. Matt, a excitação cresceu. Eles chegaram a uma área especial e lá estava Chris Hemsworth, sorrindo e esperando por eles. Seus olhos se arregalaram de choque e felicidade. Ele apertou suas mãos e deu-lhes grandes abraços. O pai e a filha não podiam acreditar na sua sorte. Eles conheceram uma estrela de Hollywood. Chris riu com eles, tornando o momento ainda mais divertido. Uma surpresa de aniversário para um jovem ator. Um jovem ator não esperava a surpresa que recebeu no seu aniversário. Chris o chamou pelo apelido, Rudy, e enviou palavras gentis junto com os melhores desejos para o seu futuro. O jovem ator não conseguia acreditar. Sentiu-se sortudo por trabalhar com alguém tão talentoso e amável como Chris. Mesmo sendo uma estrela global, Chris dedicou tempo para enviar uma mensagem pessoal. Isso mostrou o quão humilde e generoso ele é. Rudrax disse que esse momento foi como a melhor parte do seu aniversário. Ele sempre se lembraria disso. Chris até prometeu encontrá-lo novamente no futuro. Outro fã sortudo também recebeu desejos de aniversário do Chris. A atriz de Bollywood, Shamita Shetty, estava comemorando seu 40º aniversário quando recebeu uma mensagem surpresa da estrela de Hollywood. Ela compartilhou um vídeo de Chris desejando felicidades e agradeceu aos seus fãs por tornarem isso possível. A família e os amigos dela estavam igualmente animados. A irmã dela, Shilpa Shetty, brincou que estava com ciúmes. Outros disseram que ela era sortuda, dizendo que receber felicitações de aniversário do próprio Thor era um sinal de um ano poderoso pela frente. Visita surpresa a uma pequena cidade. Uma cidade tranquila no território norte recebeu um convidado inesperado quando um helicóptero pousou em um campo. Os moradores se reuniram, curiosos para ver quem havia chegado. Para sua surpresa, era Chris Hemsworth, saindo de forma casual. Ele estava a caminho de filmar em sua antiga cidade natal, mas aproveitou para visitar a comunidade. Estudantes e professores animados da escola Wogalar correram para encontrá-lo. Muitas pessoas vieram tirar fotos e conversar com ele. Ele passou cerca de 30 minutos cumprimentando a todos e posando para fotos. Multidões se reuniram rapidamente, e a atmosfera ficou animada. Crianças e adultos ficaram empolgados em conhecer o famoso ator. Ele permaneceu amigável e paciente, certificando-se de que todos tivessem a chance de dizer olá. A escola compartilhou fotos nas redes sociais, chamando-o de um momento emocionante para sua pequena comunidade. Relatório meteorológico ao vivo de Crash. Um relatório matinal sobre o tempo na Austrália transformou-se em um momento hilário quando Chris Hemsworth inesperadamente juntou-se à transmissão. A apresentadora, Lauren Phillips, estava fazendo a reportagem de um local rural em Scone, falando sobre cavalos. De repente, Hemsworth entrou no quadro atrás dela, sorrindo. Phillips percebeu e pareceu surpresa quando ele casualmente colocou a mão em suas costas. Ele brincou sobre os cavalos, dizendo que havia muitos por aí.
Ela riu e perguntou o que ele estava fazendo ali. Você estava dando uma entrevista. Você percebeu como... Quão identificável seria... Enquanto isso, os apresentadores do estúdio, Richard Wilkins e Rebecca Mattern, ficaram completamente chocados. Seus rostos mostravam a surpresa enquanto assistiam ao momento ao vivo. Phillips convidou Hemsworth para ajudar com o boletim meteorológico. Ele assumiu alegremente, lendo a previsão de forma divertida. Ele exagerava nas palavras, pronunciava incorretamente nomes de cidades e fazia comentários engraçados. Os dois riram enquanto continuavam. Em um momento, Hemsworth deu um alô especial para as pessoas de Melbourne que estavam em confinamento na época. Ele brincou sobre o tempo chuvoso e disse-lhes para prepararem seus guarda-chuvas. De volta ao estúdio, os apresentadores do telejornal riram, elogiando Phillips por lidar tão bem com a surpresa. Um deles brincou que não era todo dia que Thor aparecia em um relatório do tempo. Surpresa em exibição de filme. Um teatro em Los Angeles estava cheio de fãs entusiasmados prontos para assistir ao mais recente filme da Marvel. Eles não tinham ideia de que algo inesperado estava prestes a acontecer. As luzes se apagaram e o diretor do filme, Taika Waititi, entrou no palco. O público aplaudiu enquanto ele os cumprimentava com entusiasmo. Então, ele provocou a plateia dizendo que tinha alguns convidados especiais para apresentar. Antes que alguém pudesse adivinhar quem, a entrada lateral se abriu. Chris Hemsworth e Tessa Thompson entraram com grandes sorrisos. O público explodiu em altos aplausos, aplaudindo e gritando de empolgação. As pessoas se levantaram de seus assentos, acenando e tirando os celulares para capturar o momento. Chris e Tessa riram, apreciando a energia da multidão. Eles acenaram de volta e até conversaram com alguns fãs. A empolgação na sala continuava crescendo. Depois de cumprimentar a todos, Chris tomou um momento para agradecer aos fãs por apoiarem o filme. Ele compartilhou o quanto isso significava para ele e toda a equipe. Uma surpresa divertida no escritório. Um dia normal de trabalho se transformou em algo especial. Ellen e Chris Hemsworth entraram para surpreender os trabalhadores do escritório. Ellen queria celebrar o trabalho árduo deles. Ela e Chris moveram-se pelo escritório em silêncio. Ellen disse a Chris para rastejar no chão para se manter escondido. Chris sussurrou que seus joelhos doíam, fazendo todos rirem. Quando acharam a mesa certa, Ellen de repente disse olá. A funcionária, Leslie, virou-se e congelou. Seus olhos ficaram grandes quando viu Chris ao lado de Ellen. Ela ficou boquiaberta e não parava de dizer: "Oh, meu Deus!" Chris pegou o telefone do escritório e perguntou de brincadeira como ela estava. Leslie não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ellen explicou que sabiam que ela era uma grande fã do Chris. Já que ela cuidava dos outros, hoje era a vez dela relaxar. Chris sorriu e fez uma massagem nela. Ele perguntou se ela tinha alguma área tensa. Ellen brincou sobre adicionar óleo, fazendo todos rirem. Leslie, sentindo-se animada, fez um comentário engraçado sobre ficar nua. Isso fez o escritório inteiro rir ainda mais. Você tem que nos conseguir. Ok. Ah, sim. A diversão continuou com piadas e aplausos dos colegas de trabalho. Ellen, então, fez um grande anúncio. Como Chris interpretou uma secretária no novo filme dos Caça-Fantasmas, Leslie foi convidada para a estreia do filme em Nova York. Ela ganharia hospedagem em hotel e passagem aérea. Leslie ficou tão feliz. Ela brincou sobre deixar o marido para trás. Não, você não vai ficar... Depois disso, o grupo jogou limbo. Então, Chris e Ellen trouxeram um bolo. Eles perguntaram se os trabalhadores queriam bolo ou tequila. Os funcionários gritaram por tequila. Ellen e Chris serviram bebidas para todos. O escritório inteiro vibrou. Leslie abraçou Chris e disse que nunca mais tomaria banho. Todos riram e celebraram. Foi um dia que nunca esqueceriam. Uma engraçada surpresa de aniversário. Chris Hemsworth teve uma forma divertida de desejar a Dwayne Johnson um feliz aniversário. No balcão à sua frente, havia uma pedra real com uma vela encaixada no topo, fazendo parecer um bolo de aniversário. A vela estava acesa, acrescentando a brincadeira. Hemsworth olhou para a câmera e enviou seus desejos de aniversário para o Rock. Ele então brincou sobre não ter recebido nenhuma tequila do Dwayne, que foi enviada para todo mundo. Em vez de ficar chateado, ele entrou na brincadeira, chamando a pedra de seu bolo caseiro. Com um sorriso, ele fez seu pedido de aniversário e soprou a vela. Portanto, sem preocupação. Fiz este pequeno bolo de rocha aqui. Acabou de sair do forno. Visita surpresa no parque temático. Um grupo de crianças no Disney California Adventure não tinha ideia de que seu dia estava prestes a melhorar ainda mais. Elas já estavam animadas por estarem no parque, aproveitando as atrações e brinquedos. De repente, um grupo de rostos familiares entrou. As estrelas de Avengers Endgame, incluindo Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Brie Larson, Paul Rudd e Jeremy Renner entraram na área.
As crianças olharam em choque ao perceber quem estava na frente delas. Algumas ficaram boquiabertas, enquanto outros aplaudiram alto. Chris Hemsworth sorriu enquanto cumprimentava as crianças. Ele apertou mãos, tirou fotos e até compartilhou algumas piadas. As crianças não podiam acreditar que estavam conhecendo o próprio Thor. Outras estrelas dos Vingadores juntaram-se, garantindo que cada criança se sentisse especial. A visita foi parte de um evento de caridade para apoiar crianças com doenças graves. A Disney doou milhões de dólares para ajudar hospitais e organizações que cuidam de crianças. O elenco dos Vingadores estava lá para trazer felicidade e entusiasmo às crianças. Convidados inesperados em um restaurante local. Um pequeno restaurante mexicano em Alamogordo já tinha fechado para a noite quando 2 homens bateram na porta. A equipe lá dentro não esperava mais clientes. Então, uma funcionária, Rhonda Bailey, informou que eles estavam fechados. Mas então, um dos homens disse algo surpreendente. Ele disse a ela que Thor estava bem ali. A princípio, ela não entendeu o que ele queria dizer. Mas, quando olhou mais de perto e percebeu que era Chris Hemsworth, mudou de ideia rapidamente e os convidou a entrar. A cozinha, que já tinha fechado para a noite, reabriu só para ele. Hemsworth estava na cidade, filmando o filme de guerra, no Afeganistão Horse Soldiers, e tinha decidido parar para jantar. O restaurante, geralmente um lugar tranquilo, de repente encheu-se de empolgação. Funcionários e alguns clientes sortudos correram para tirar fotos e conseguir autógrafos. Hemsworth foi paciente e amigável com todos, garantindo cumprimentar cada pessoa e dedicar tempo a eles. Um dos momentos mais comoventes aconteceu quando um garotinho chamado Angel, filho de um dos cozinheiros, acordou apenas para conhecê-lo. O menino era um grande fã, e Hemsworth tornou o momento ainda mais especial ao autografar sua figura de ação. A equipe do restaurante ficou comovida com a gentileza e humildade dele. Os proprietários, Brenda e CJ Youssef, ficaram emocionados por ele ter escolhido o restaurante deles. Eles acreditavam que ele tinha comido em grandes redes de restaurantes antes de decidir experimentar algo diferente. Chris Hemsworth, momento engraçado com fãs. Um encontro casual com fãs se transformou em um momento inesperado e hilário. O vlogger filipino, Will Dazovic, e sua namorada, Alodia Gozenfial, ficaram emocionados ao conhecer Chris Hemsworth em Bali. A estrela de Hollywood estava lá para promover seu filme, mas acabou proporcionando a eles uma surpresa que nunca esqueceriam. Enquanto posavam para uma foto, Chris sugeriu de forma divertida fazer uma forma de coração com as mãos. Alodia animadamente se juntou, completamente alheia ao que vinha a seguir. Enquanto posavam, Chris casualmente colocou o braço em volta do ombro dela, fazendo sua expressão mudar instantaneamente. Ele ficou ao lado, fingindo estar com ciúmes enquanto os observava. Justo quando Alodia pensou que a foto tinha sido tirada, Chris fez uma pequena pegadinha. Ele fez orelhas de coelho atrás da cabeça dela, sem que ela percebesse. Quando ela finalmente percebeu o que tinha acontecido, todos caíram na risada. Enquanto isso, Will agiu como se já tivesse visto o suficiente. Quando chegou a vez de Will tirar uma foto com Chris, ele decidiu transformar a situação em uma brincadeira. Em vez de uma pose normal, ele desafiou Chris de maneira divertida para uma posição de boxe, como se estivesse pronto para uma luta 1 a 1. Chris Hemsworth sabe como fazer os fãs se sentirem especiais. Qual foi o seu momento favorito? Comente abaixo e inscreva-se para mais.